Seja muito bem-vinda ao Pode Organizar, um podcast que nasceu para ser a tua companhia aí na sala de casa, né? Da minha sala de casa para a tua sala de casa. Eu espero que nesse encontro que a gente tem aí, agora estamos iniciando 2025, espero que a gente consiga levar várias mensagens de organização, né? Que a gente traga vários questionamentos. Esse podcast foi um sonho que se tornou real para levar uma leveza, de fato, né? Para a vida de muitas mulheres, que eu sei que é a maioria que me acompanha aqui. Hoje, a gente está aqui porque nós temos parceiros também que acreditam, né, nessa mensagem que a gente quer levar para você aí. A Imperatriz dos Móveis sempre está nesse nosso cenário lindo, inclusive vocês viram que estamos de cenário novo, que lindo que está o nosso cenário. Deixa aqui nos comentários se você gostou do nosso cenário, já trocamos 3 vezes de cenário desde que o Pod começou, e é sempre com o auxílio da Imperatriz e Toque Lar também, então eles estão com a gente, o Mundo Real também sempre presentes aqui, né, nos nossos itens para receber com carinho, com amor, os nossos convidados. Então esses são os nossos parceiros, sem esquecer da Marilu, que ela adoça as nossas tardes com os docinhos, só que hoje eu tô com uma dentista aqui, e eu não sei nem se ela vai aceitar meu docinho, mas eu acho que pode, se escovar bem o dente depois. Hoje, a nossa convidada, ela que é dentista, ela também é mãe da Lara, de 6 meses, uma nova mamãe, né? Ela que faz a gestão da unidade de Frederico da Odontotop, eles que são cofundadores da empresa, né? Das clínicas. Vanessa Pascoaloto, muito bem-vinda. 2 Vanessa hoje aqui para vocês. Vocês achavam muito uma? Imagina 2 agora. Bem-vinda, Vani. Oi, tudo bem? 2 Vanessas aceleradas, né? Acho que é de nome isso. Mas muito obrigada. É uma oportunidade ímpar. Não relutei jamais em nem pensar em desistir desse convite, porque realmente é algo que faz sentido para mim estar aqui. Então, com certeza, tomara que a gente some de alguma forma e será um prazer ter essa troca, esse momento aqui. Coisa boa. Vani, eu vou chamar de Vanessa para a gente não se confundir. Tudo bem. Vanessa, como que tá sendo esse processo aí? Eu sei que quantos anos já tu atua como dentista? Eu formei e já ingressei, né, no mercado de trabalho, então 12 anos de formada, fiz a minha formação em Santa Catarina, logo após já fui para especialização, fiquei um tempão no mocho, né, clinicando, atendia muitos pacientes diariamente, meu marido também é dentista, então começamos nesse processo e entender que tínhamos que arregaçar as mangas e fazer acontecer, né, então teve muito sábado, muito domingo, e nesses 12 anos a gente foi entendendo que além de ser dentistas, de ter a nossa clínica odontológica, nós precisaríamos expandir o nosso crescimento em não somente nós sermos um negócio, mas nós termos um negócio, onde isso nos iria, ao longo prazo, proporcionar uma expansão e uma evolução bem maior na vida como um todo, né? Porque acaba que com certeza, se você... as clínicas são espalhadas pelo Rio Grande do Sul ou já está no Brasil todo hoje? Nós estamos no sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. Mas a expansão, ela sim, tem a ambição e a pretensão de ir nível nacional. Já temos unidades agora vendidas para Goiás, né? Então, a expansão ela vai acontecer naturalmente, mas nós estamos fortemente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, hoje com 62 unidades em atividades, 102 vendidas no total. Então, é um modelo de negócio que nós nem... Eu ouvi você falando que era um sonho, né? Era um sonho fazer tudo isso acontecer. Para nós, eu acho que nem um sonho era. Nem um sonho. Eu me arrepio, porque eu também digo isso. Eu nem imaginava. Né? Parece que as coisas acontecem e a gente nem entendia que ia chegar nesse ponto, né? Mas... com certeza, com o suor de muita gente envolvida, hoje a expansão ela está de forma sólida, com seriedade, entendendo que as pessoas depositam muita confiança num modelo de negócio que foi criado por nós, né? Que linda, é uma missão muito bonita, né? E a gente estava conversando aqui
sobre essas questões de... A gente estava falando sobre o carinho de preparar, né? Que a gente fala muito disso, do servir, né? E a Vanessa estava me falando que desde sempre vem com ela essa questão do servir, e tu levou também para a questão do trabalho isso, né? Sim. Isso é um diferencial da clínica, né? Eu sempre entendi que o modelo de negócio, para ele ser atraente, a maior competitividade que tem que se ter é algo que é difícil de ser copiado. Então, em um modelo de negócio onde o nosso maior diferencial vai ser estrutura, é fácil o nosso vizinho vir e copiar. Agora, quando o diferencial é o jeito de ser, o jeito de atender, o jeito de dizer o bom dia, o jeito de conduzir o podcast, pode ter um podcast na cidade vizinha e tudo mais, mas o jeito da Vani é único. Então, assim, a competitividade, ela é muito mais interessante quando é baseada no jeito de ser das pessoas. Isso eu não tenho dúvida. E por isso que ao longo desses 12 anos da minha formação em odontologia, eu sentia que muitos pacientes nos procuravam não pela nossa estrutura ser a melhor, não porque a Vani e o Rafa eram talvez os melhores dentistas entregando tecnicamente a melhor restauração. Nós fazíamos o básico bem feito, mas muitos nos procuravam pelo nosso jeito de ser. E isso foi com certeza melhorando cada vez mais, porque eu fui estreitando o meu conhecimento e entender como eu poderia ser intencional nisso. Então, como eu comentava com a Vani, eu fui buscar mais eu estar lapidada para melhorar minha performance nesse jeito de ser. Então, o jeito que eu recebia as pessoas na minha casa, eu entendia que no meu modelo de negócio deveria ser tão bonito quanto, tão gostoso quanto, tão gentil quanto. Então, tive a oportunidade de fazer uma formação dentro do Instituto da Disney, só sobre encantamento do cliente, aonde nós temos hoje como maior referência no mundo a Disney, né? Onde todo mundo quer viver aquilo, é um sonho de todo mundo, é encantador. Tudo é intencional. E eu voltei virando a chave. Falei assim, calma aí, a nossa poltrona tem que estar arrumada desse jeito, porque nós temos intencionalidade de acontecer isso, isso, isso. Então, a intencionalidade com uma previsibilidade do que vai acontecer, aumenta faturamento, aumenta gente feliz dentro da clínica, retém colaboradores, porque fica mais harmonioso tudo. Então, aí eu comecei e fluiu, funcionou. Tu falou isso sobre... Não, adorei. Tu falou isso sobre ser intencional e sobre esse ser intencional. Inclusive, ontem eu estava dando uma aula para as minhas mentoradas e a gente falava exatamente disso, sobre ser intencional, né? E como isso faz a diferença. Eu estava até buscando aqui, vou ler uma frase que eu achei interessante, que eu levei ontem, que tu falou do ser intencional, que é: quando você organiza seu dia com intenção, você cria uma história que vale a pena ser vivida. Cada momento importa. Isso acaba que vocês fazem na clínica, tu faz provavelmente na tua casa também, né? Então, eu vi assim, tu é muito empreendedora, né? Eu dei uma puxadinha aqui, tu já começou a falar da clínica, tu já falou do teu negócio, e dá pra ver o brilho no olho, assim, de realmente tu, meu Deus, eu sou apaixonada nisso que eu faço, não tem dúvida disso. Mas eu sei que tu é mãe de uma bebê de 6 meses também. E como que tá sendo esse processo da maternidade? A maternidade é um grande desafio para, eu diria que a maioria das mulheres, né? Sejam elas que se preparando, como tu me disse que se preparou para isso, ou não, como eu, mas sempre é um grande desafio. Como que veio a maternidade na tua vida? Nessa loucura toda do trabalho, né, dessa expansão que está acontecendo da clínica. Como que foi isso? Realmente, eu e o Rafa, nós estamos juntos há muitos anos, né? Então, há mais de 14 anos nós estamos juntos. E nós já deixa para nós aqui o segredo, tá? não tem e nem sei também. Não tem receita de bolo, né? Mas realmente a gente postergou, né, essa vinda, assim, da Lara, por ser essa correria da nossa vida, mas eu tinha essa vontade, né, esse desejo de ser mãe, só que, de verdade, Vani, eu estudei como que eu iria conseguir receber a Lara na minha vida e não noiar, não pirar. Realmente eu tinha medo disso, em acompanhar muitas amigas que é natural, tu se abstém de muita coisa, tu desacelera de muita coisa, e tu tem que entender que se tu disser sim para a maternidade, realmente é algo que a tua presença
é inevitável. Você precisa estar presente da maneira mais profunda que existe. É uma maneira linda de sentir um amor que só se sente vivendo, de verdade. Então, assim, tu pode ter sentido muita coisa nessa vida, mas o amor de ter um filho não existe. Então, tem que viver de verdade. Agora, a Lara, ela foi realmente pensada e ela veio bem bonitinha até de comportada. Eu falo, graças a Deus, ela veio pensando, meu Deus, a minha mãe é meio noiada, eu preciso entrar nessa vida aí, porque senão não sei o que vai acontecer. Então ela veio e o Rafa, o Rafa, meu companheiro. Segundo, então. Não. E o Rafa, meu companheiro, ele estudou também. Então, mas tu assim, diz, quando tu fala estudou, tu diz sobre a maternidade? Essas loucuragens, assim, de puerpério, o que eu vou sentir? Então eu tinha uma previsibilidade do que era normal. Não era uma loucura eu estar sentindo aquilo. Entendi. Eu fui indo, sabe? Nós vamos nos organizar com uma rede de apoio. Os nossos familiares não são daqui. Então, antes da Lara nascer, um mês antes, eu já estava com alguém na minha casa que estava lá me ajudando, como que eu gostaria de conduzir a Lara nos primeiros dias de vida, mesmo sem ter o bebê aí. Então, assim, graças a Deus, né, depois de muito tempo a gente pôde escolher fazer assim. O Rafa também ficou em casa um tempo, presencialmente me ajudando. Eu consegui entender sobre fazer ela dormir bem. Então, o sono, que eu acho que é enlouquecedor, uma criança que não dorme, tu perde a compostura, né? Eu fiquei um ano sem dormir. Isso, exato. Nós tivemos cólica e refluxo. Então, terrível, né? Cada um tem uma realidade, mas assim, graças a Deus eu não senti essa abstinência do sono, então já facilitou bastante. Obviamente, primeiro mês era regradinho, eu colocava despertar, de 2 em 2 horas eu levantava, dar mamar. Então, assim, aquela bem noiada. E não dava mamar na cama. Não, eu tirava, ia lá na poltrona, me organizava. Eu tinha muito leite. Então, o Rafa tinha que acordar junto. Nós esgotava leite. Ele guardava num saquinho, colocava a data, nomezinho, congelava. Congelamos quase 18 litros de leite. Se em algum momento nós fôssemos precisar uma viagem e tudo mais. Então tudo isso foi entre muita parceria de nós dois, e ela veio muito saudável também, porque a minha gestação eu consegui conduzir de maneira saudável, não teve cólica, né? Então assim, com 1 mês, 30 dias, nós voltamos para a pediatra e ela disse assim, agora não precisa mais acordar ela. E simplesmente a gente dava um mamazão de noite, e ela acordava 7 horas da manhã. Nossa, que benção. Então, assim, foi bom, sabe? Sim, foi bom. Mas tu se preparou para isso. Isso. Depois, janelas do sono, despertares noturnos, como que nós vamos conduzir? O Rafa pesquisando junto, mentorias que nós fomos compartilhando de amigos que já tinham feito, sabe? Que legal. Então, tudo foi fluindo. Agora, alimentação, começou frutinhas. Mexeu tudo. Tava tudo ok, rotina tudo ok, de repente começa a dar fruta pra menina, mudou tudo. Muda tudo. O que nós vamos dar para ela se saciar e começar a entender que não é mais só o mamar? Vamos estudar sobre alimentação. É um processo contínuo, né? E eu acho que vai muito sobre a gente entender que se a gente estiver amparado de conhecimento, é muito mais fácil. Então eu desacredito naquela pessoa de dizer assim, eu queria acomodar, não sei o quê. Aí fica a noite sem dormir, sofre, criança chora, porque não se organiza. Sim, né? Isso mesmo, organização, né? Você é uma pessoa muito organizada, mãe? Eu posso ser mais, eu acho que eu posso ser mais. Só que tu se cobra muito também, né? Me cobro muito, então assim, eu tenho muitas reuniões, jamais eu vou chegar numa reunião sem as pautas. Eu tenho pauta para tudo. Eu tenho prazo para tudo, eu trabalho muito com pessoas, então a minha comunicação ela tem que ser muito eficaz. Se depois de uma reunião que eu conduzi, fiz combinados, depois desse prazo, algum combinado não aconteceu, a primeira pessoa que eu entendo que pecou, fui eu. Será que a minha comunicação foi assertiva? Será que foi a ponto de eu conseguir deixar claro que eu esperava isso? Então eu volto, reorganizo se eu fui eficaz nisso e reavalio. Dou mais um tempo, se esse colaborador realmente volta a acontecer novamente um não combinado, algo inegociável, daí sim parte para um desligamento.
talvez aí o problema realmente seja ele. Então. Exatamente. Mas isso que a gente comentou, e eu quero trazer, aproveitar que a Vani, ela é especialista em pessoas, em conseguir passar a mensagem que ela quer, digamos assim. A gente estava falando sobre isso, uma grande questão, muitas pessoas têm funcionárias, empregadas domésticas, ou então babá, e acaba que muitas mulheres, eu digo isso porque eu faço vários treinamentos, fazia mais, agora eu não tô tão no presencial, mas a gente passava algumas coisas, a pessoa não conseguia seguir aquilo, não conseguia, a mulher, a dona da casa, né, digamos assim, ela realmente não conseguia, ela tinha medo de passar mensagem, ela não sabia como falar, e muitas vezes quando falava, não falava da melhor maneira possível. E aí a gente pode trazer... trazer essa pauta aí, digamos assim, no sentido de como tu nos indica, assim, tem uma pessoa dentro de casa que tá me ajudando com o bem mais precioso da minha vida, que é os meus filhos, que é a minha casa. Alguns conselhos que tu daria para mim conseguir ser mais assertiva nessa comunicação com a pessoa? A frase que eu levo, assim, com certeza, de cabeceira de cama não é o que se fala, mas como se fala. Então, assim, não é sobre falar com rodeios e não ser objetiva. Tem que ter objetividade, tem que ter praticidade, mas tem que ter clareza. E clareza com prazo e combinados. Então, se nós pudéssemos ter uma folha em branco, eu dividiria essa folha em algo negociável e inegociável. Então, tem coisas na nossa vida que são inegociáveis, eu não abro mão. E isso me ofenderia muito se acontecesse dentro da minha casa. Então, na própria contratação de uma colaboradora para nossa casa, eu acho muito interessante sentar com ela na mesa mesmo que se faz o jantar, o almoço, e falar, olha, fulana, eu estou te recebendo na minha casa, é para somar, obviamente, somar no sentido de praticidade, de agilidade, de nós ter um conforto com afazeres que hoje eu não vou fazer, mas eu preciso ter alguns combinados contigo. Então, assim, arrastar a cadeira das 7 da manhã às 7h30 da manhã, que a minha bebê tá dormindo, vai acordá-la e eu vou acordar nervosa pensando por que estão arrastando cadeira 7h30 da manhã. Então, esse afazer, vamos combinar para fazer mais tarde? Tudo bem para ti? Passar o aspirador 6h30 da manhã fica muito ruim. Vamos passar mais tarde? Porque isso vai afetar a nossa rotina. Então, eu acho que tem que ter a praticidade de mostrar o que não é agradável e o porquê não é agradável. Então, se não for assim, talvez chegue uma terça-feira da manhã, o aspirador está sendo passado, você acorda nervosa, chateada, bebê chorando, porque estão passando aspirador, que era um combinado limpar a casa, mas você não foi bem clara em dizer sobre horário e o porquê que iria afetar, então, a tua rotina. Então, assim, tudo eu tento ser muito clara e objetiva. E eu conduzo a nossa casa como se fosse a nossa empresa. Porque lá eu tenho também colaboradores, elas têm a sua carteira assinada, elas têm os horários previstos que vão estar dentro de casa. Então, eu não sou noiada a ponto de ter uma rotina grudada na geladeira, que na segunda ela tem que fazer isso, na terça isso, o que eu acho muito interessante em algumas casas que funcionam, mas eu tenho uma comunicação aberta com elas a ponto de dizer assim, uma vez por semana, dispensa totalmente limpa, traz para frente o que está vencendo, bota para frente já na organização quando chega do mercado. Então, assim, tudo isso eu vou otimizando para nossa vida ser mais confortável, né? E tu faz isso, tu comentou, a gente não tem rotina de... Como que tu faz isso? Tu é de maneira falada ou com o tempo elas já pegam o jeito, assim? Ou tu sempre tem que estar comandando? Não, segunda é dia disso, terça é dia daquilo. O tempo, né? O tempo e até o tempo foi falado. Mas eu tenho muito costume, gente, o WhatsApp, obrigada, que ferramenta, né? Então, assim, faz um WhatsApp com quem trabalha na tua casa. Organiza. Pessoal, hoje... vamos organizar essa semana isso. Pessoal, essa semana nós vamos ficar fora 3 dias, então eu acho bacana vocês conseguirem limpar banheiro da piscina, deck da piscina, deixar organizado o quarto das visitas, porque iremos receber visita. Eu consigo organizar via WhatsApp a curto prazo. E elas também têm a possibilidade de mandar ali, daqi a pouco, com certeza, lista de mercado, tudo isso é no mesmo... Sim.
Para mim facilita muito. Inclusive com a Lara agora, é uma dica que eu gosto de dar, porque eu passei para as minhas amigas e foi tão bom. A Lara, ela tem duas babás, né? Então, uma de manhã e uma de tarde. E ela tem padrinhos, ela tem as avós, ela tem o pai. E a babá, muitas vezes, ela manda aquela fotinho da Lara comendo a banana para a mãe. E a mãe daí tem o cuidado de mandar para a avó, para o pai, não sei o quê. Faz um grupo de WhatsApp com quem faz sentido acompanhar a rotina da Lara. Que legal. Então hoje as babás, elas sabem que elas vão mandar foto de manhã da Lara, do que ela tá comendo. Todo mundo já acompanha. Todo mundo já acompanha, família. isso. E isso é muito sobre a cultura que tu introduz dentro da tua casa, né? Uhum. Então assim, isso é gostoso. E Vani, é minucioso. Então assim, é detalhes. Se eu gosto que acende a vela para ter cheirinho bom na minha casa, eu tenho que ensinar. Como fazer? Como não é fazer? só dizer faça, né? Ai, acende a vela. Não. Tata, dá para acender a vela. Em torno, perto do meio-dia, pode acender a vela uns 15 minutos, nós vamos chegar para almoçar, vai ter um cheirinho gostoso na casa. Final do dia também, sabe? Então, eu quero uma casa cheirosa, mas eu não ensino elas. Não adianta. E tu acredita, assim, nessa questão? Isso eu achei muito interessante, porque o que acontece? Geralmente, quando eu vou fazer um treinamento, é porque a coisa não tá boa, né? Então, tipo assim, não tô mais conseguindo. Eu peço, não sou ouvida, eu falo, ela faz do outro jeito. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando tu vai contratar, tu já deixa, eu adorei essa questão da folha aí separado o que é negociável e o que não é. Tem coisas que é possível tu aceitar, outras não são, né? Então eu acredito que já começa no contratar, né? Com certeza. Eu acho e tu acha que depois tem jeito? Olha, eu sempre tenho um prazo muito assim, eu não sou tão... Eu poderia ser mais pacienciosa, sabe? Então eu faço combinados, eu converso no máximo umas 2 vezes assim, e se não acontece mesmo, realmente a gente tem que entender que alguns ciclos se encerram, né? Então, às vezes a pessoa ela fica com constrangimento, mas me compensa porque ela é boa nisso, me compensa porque ela é de confiança. Gente, e outra coisa, é melhor com essa do que sem, né? Não. Muita gente fala, né? Ou ser de confiança. Meu Deus, que triste ser de confiança, ser algo diferente hoje. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera de alguém que está dentro da tua casa. Eu sempre falo, principalmente em relação a Lara, vocês não vão talvez amar ela como eu amo, obviamente, mas vocês têm que gostar muito dela. Vocês têm que gostar muito dela. Por quê? Porque hoje eu quero que me compense emocionalmente eu deixar ela com vocês pra ir trabalhar. E trabalhar, e também com vocês, do que botar ela numa escola. Então, tem que ser diferenciado, tem que ser compensador. Né? O contato. Mas eu entendo que tu tá me perguntando, Vani, sobre o constrangimento. E o constrangimento, ele acontece a partir do momento que não se tem uma boa comunicação. Então, assim, se tu não tem uma carteira assinada com horários previstos, se tu não tem um bom senso de que talvez essa tua empregada, essa tua babá, pode ter algum dia esporádico que ela não consiga vir trabalhar, mas ela te compense num outro momento que você precisar. Essa via de mão dupla vai virando constrangimento. E o constrangimento, ele vai enchendo o copo, que uma hora eu já tive amigas que me disseram assim, Vânia, eu ficava fora da minha casa para não voltar, porque a Tata estava ainda lá. Isso não pode acontecer. É inadmissível, né? Então, assim, delegar, deixar claro as coisas, dar prazo para as coisas, sabe? E não se prender. Tu sabe que ontem mesmo eu tava falando sobre isso. Eu acredito que tem momentos na nossa vida que a gente precisa dar um gás, fazer acontecer, né? E tá tudo certo. Eu tinha uma aluna que falava sobre isso, Vani, tá muito exaustivo. Eu disse, ou você muda, ou você dá um prazo. Exato. Eu trabalho com prazo sempre, quando a coisa tá muito difícil. Calma, eu vou fazer, né? Tu pelo menos precisa ver que vai ter... né? Não, eu vou fazer isso 2 meses. Então, tipo, isso te dá mais força também pra tu conseguir aguentar o tranco, que nem a gente fala, né? Então, tu acredita que essa questão dessa funcionária que tá cuidando da casa, assim, a gente tem que ter essa... Porque eu acho que o medo também, Vani, é não encontrar outra pessoa, sabe? É não encontrar outras pessoas para colocar nesse lugar. Então, é uma situação que fica bem delicada. Às vezes, não consegue falar o que tá incomodando, sabe? Às vezes, fica com vergonha da própria pessoa ali. Tu acredita que, por exemplo, tu trabalha com muitas pessoas, tu gera ali muitas pessoas, tu consegue fazer essa gestão. Então, sempre foi fácil para ti? Ou cada vez que tu foi fazendo um curso, como tu disse, também respingou em casa?
casa, né? Tu conseguia ou tu sempre foi muito direta e clara, assim? Eu acho que sim, eu tenho uma convicção, né, que hoje o meu CPF ele é um só, indiferente se ele está sendo usado para somar o meu CNPJ, ou se ele está sendo usado propriamente dito a pessoa física lá na minha casa. Então, assim, eu sou uma. Então, esse jeito, eu brincava antigamente, quando eu recebi um colaborador que era meio assim, eu falava assim, deixa eu deixar bem claro uma coisa, eu não gosto de lima. Ou é laranja ou é limão. Meio termo, assim, incomoda. O meio termo fica meio bambo. O morno, né? O morno não faz um difícil. Café, Não. Sim. Então a lima, a fruta, nem a fruta eu não gosto dela. Então, por quê? Porque parece que não se decidiu na vida. Então, assim, tem que ter um bom senso, tem que ter aquela sensibilidade em ouvir, em falar com calma, em ter uma elegância quando tu tá conversando com alguém, em ouvir essa pessoa, mas ao mesmo tempo lá no front tem que ser pro mata-mata. Então assim, é isso, sabe? E as meninas lá em casa, elas me ajudam muito, eu tenho baixíssima rotatividade, na clínica também, baixíssima rotatividade, porque acaba que é tudo muito claro. E vai muito do como a gente tá, né, Vani? Então, assim, gente, terapia faz bem, ler faz bem, consumir conteúdos que fazem a gente ser melhor, dar aquela filtrada lá no Instagram e dar uma apagada em futilidades que não nos levam a nada, porque tá bem perigoso tudo, né? Sim. Então, tu se torna uma linha muito tênue de tanta coisa que tem disponível pra gente consumir, com o que há de bom também. E acaba, né, Vani, eu acredito que acaba que, assim, quando a gente não filtra muito as coisas, tu desconta daqui a pouco, né, uma frustração tua ali na tua colaboradora. Ninguém gosta de sair de casa para trabalhar e realmente tá pagando por coisa que nem... Às vezes é uma coisinha assim, fica... E outra coisa também que a Vanessa falou, que é sobre... Às vezes é uma coisinha assim pra empregada, mas pra dona da casa... é muito gigante. Encheu o copo, né? Então, por isso que é muito legal, e esse é um episódio muito interessante, principalmente para quem tem colaboradora, mas se você também, daqui a pouco você é colaboradora, né? Eu acho muito importante, e tem uma coisa, Vani, que mais assim, quando eu chegava para fazer um treinamento, assim, não tinha comunicação da dona da casa com a funcionária, muitas vezes. Ela não sabia de fato, porque o que acontece? Eu sou a funcionária, eu sou a empregada doméstica. Eu cresci numa família, a minha mãe cuidava da casa de um jeito, ela lavava do teto até o chão, ela fazia de um jeito, né? Sim. Aí eu chego na casa da dona dessa casa, que eu vou prestar o serviço, ela não gosta disso, ela gosta que tu tire um pozinho com o paninho seco ainda. Sim. E eu gosto de lavar. E aí o que acontece? Eu acho que para que realmente seja uma limpeza bem feita, eu tenho que fazer essa lavar tudo que nem minha mãe fazia. Sim. Que isso vem comigo. Então o que acontece? Sempre quando eu vou falar com uma empregada doméstica, o que acontece também? Que às vezes, o que ela acha que é limpeza para ela, não é para dona da casa. E quando a gente consegue alinhar essas expectativas, a empregada doméstica não se sobrecarrega muito, né? E a dona da casa também consegue ter as expectativas ali supridas do que realmente para mim é importante. Sim. Eu acho que isso parece tão simples, mas é tudo comunicação, né? Com certeza. E nós temos que entender as batalhas que a gente resolve, né? Encarar e achar que vale a pena perder energia. Eu falei pra Vani que eu era muito noiada com tudo, então assim, tinha que ter sincronização das coisas. Na clínica, se alguém colocava alguma coisa tortinha, me incomodava. E não é assim. A vida não é sobre as pessoas fazerem exatamente como a gente julga ser certo. Mas quando tu tá conduzindo um time ou que é na tua casa, tu pode instruir. E eu sempre conto essa história, a Tata, meu Deus, ela tá com nós há muito tempo. De confiança era o mínimo que eu esperava dela desde o primeiro dia que ela entrou lá na minha casa. Mas ela fazia o quê? Se a Dila tá ouvindo, ela vai lembrar. Ela trocava na decoração da casa. Então, assim, tava aqui, Dila, não só tira o pó e não tira. Então, se essa pedra tá aqui, ela fica aqui, essa pedra.
é uma pedra de decoração que eu escolhi ficar aqui. Uhum. Então, hoje, a Dila, ela sabe que ela faz toda a limpeza, mas a decoração da casa fica. E uma amiga me contava, ela falava assim, Vani, eu tenho dificuldade porque eu chego em casa, a minha casa parece que nem é a mesma que eu saí. Porque trocaram tudo de lugar. Trocaram tu nem tudo acha de lugar. as coisas muitas vezes, né? E a própria decoração. Então, assim, quanto falta, né, de conversa? Sim, É o mínimo, né? Mas é tudo muito interessante e a gente também vai, ao longo dos anos, conforme os aniversários que a gente faz, a gente vai ficando menos mesquinha, vai entendendo que algumas coisas fazem sentido conversar, outras não. Então, tu vai se tornando mais leve também, né? E Vani, outra coisa que eu acho interessante, que eu falo muito para as minhas mulheres, que eu chamo, né, que às vezes o meu tempo é diferente do teu tempo. E isso acontece muito com os maridos, porque geralmente os maridos são mais de boa, assim, né? Então, amor, leva o lixo. Às vezes o lixo fica ali um tempinho. E aí normal. Tu é ansiosa, né? Claro, pode ser vice-versa também, né, gente? Eu dou o exemplo dos maridos, porque é o que vocês me falam. Então, o que acontece? Às vezes, tu não respeita nem o tempo da tarefa que o outro vai fazer, né? Então, às vezes, saber que nem tudo é no nosso tempo ajuda a acalmar um pouquinho. Mas isso foi um desafio pra mim, porque eu sou muito agitada. Mas o que eu faço hoje com o Rafa, mulheres? Então, o nosso casamento não é perfeito, mas tem menos atrito, porque eu aprendi a conduzir assim. Rafa, leva o lixo? Tu consegue levar na próxima meia hora o lixo? Porque senão realmente ficava até na segunda, talvez. Então, sim. Rafa, eu posso contar contigo para você levar o lixo em meia hora? Então, já estima o tempo. Daí, às vezes, ele tá lá numa reunião disfarçado e vai, passa, e eu abro a porta do escritório e eu falo, qual foi o nosso combinado? Não era para levar o lixo? Então, assim, ele era bem aleatório, assim. Meu Deus! E outra coisa, Vani, os homens, a gente falava disso, cara, eles são, nós ainda fica nos, eu fiz isso aqui, tu já entendeu que era aquilo. O homem não, né? Tu tem que ser mais direta ainda, né? Então isso também é uma coisa que pra ti sempre foi fácil, de ser direta, porque assim, não é, amor, leva o lixo. Então, amor, tu pode levar o lixo lá agora, nos próximos 30 minutos, não leva favor. Só até o hall de entrada, coloca no cesto de lixo. Tu pode lavar a louça e tirar o filtrozinho pra botar... Tem que ser bem específica, né? Sim, mas eu sou leonina, né? Então já ajuda meio caminho ali. Mas sim, é natural isso, mas eu aprendi que outra frase clichê, né? O óbvio precisa ser dito, muitas vezes mostrado, então não tem outro jeito, gente. Tem que explicar direitinho, tem que falar que vai ficar feio, não é bonito, não é legal, pedir se gosta de chegar num lugar e o filtro tá lá cheio de comida na pia, por que isso, sabe? Então, assim, a paciência, ela é muito poderosa também, né? Sim. E eu não tenho muita, mas, assim, eu tento conduzir de uma forma que eu consigo, assim, ir levando, sabe? Mas só do jeito que tu tá falando comigo, a gente nunca tinha conversado, é a primeira vez, né? Espero que a primeira de muitas. E tu é muito calma. Tu é agitada e calma também? Como que... Sim, exatamente. Tu fala com uma calmaria também, que dá uma paz, né, gente? No dia a dia tu consegue levar dessa maneira? E eu tento conduzir a minha equipe, que talvez depois, né, vai ouvir esse podcast e vai dizer, não é bem assim, é assim, não sei o que vão comentar embaixo aí, mas eu tenho um humor junto com tudo, sabe? Então, assim, eu deixo dá puxadinha de orelha, mas dá uma... eu deixo dito muito claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não fico constrangida, porque eu fiz os combinados, e no jeito que eu tô falando, eu já tenho uma rapidez, assim, em falar de um jeito que fica até engraçado, sabe? Por exemplo, assim, a doutora veio com uma calça rasgada no joelho. Oi, doutora, tudo bem? Tá bonita a tua roupa. É o nosso combinado? A minha roupa? Mas tá rasgadinha. E é o nosso combinado, doutora? Começamos o dia bem hoje, né? Mas vai ser lindo até no final do dia. Mas amanhã pode melhorar, né? Sem a calça. Vocês têm todo esse, então, inclusive, das roupas ali. Detalhes, E me diz uma coisa, as colaboradoras são grande parte mulheres hoje? Sim, o nosso time é de 21 pessoas, só 2 homens.
Por O quê? resto, todas mulheres. Tem mais no mercado? A odontologia em si tem mais mulheres, né? Então, formam-se mais mulheres dentistas. Mas a parte de secretárias também, então é uma procura maior de dentistas, auxiliar em saúde bucal também. Mas acaba que tem outras unidades que tem um secretário, né? Mas, assim, geralmente 80% hoje da rede odontotop é de mulheres. Nossa. Mas tu acredita que as mulheres têm um diferencial nessa questão? Total. Eu acho que é intrínseco. Eu não tenho dúvida disso. A mulher, ela tem um olhar 360 muito mais aflorado do que o homem. É comprovado isso cientificamente, né? Então, o homem realmente, ele tem... Ivane, mas eu conheço fulano que tem, é exceção. Tudo bem, talvez a exceção foi treinado, moldado, lapidado. Mas a grande maioria dos homens, por exemplo, não consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Né? E a mulher, ela tem essa praticidade, ela tem essa agilidade. E é intrínseco, né? O feminino, ele é desenvolvido realmente mais no 360 também, né? Sim, um olhar mais apurado de um todo, né? Que interessante isso tu falar. E tu acredita que um pouco dessa escolha foi porque tu é uma das fundadoras da clínica? Acaba que vai, né, aproximando muitas mulheres, né? Então, assim, as próprias contratações, né, eu acabava me identificando mais, então, né, com algumas mulheres, não sou feminista, né, mas acaba que é natural. Então, assim, temos dentistas ótimos na rede, né, geralmente o dentista, ele vai para uma especialidade de cirurgia, de implantodontia, porque é uma especialidade que precisa um foco total ali, não é sobre força. É sobre um foco muito grande. Então, tu vai ver muitos dentistas na rede, homens que vão para cirurgia, para facetas. Que é uma coisa só mesmo. Que é uma coisa focada. Só, isso. Tanto que eu tenho profissional homem, né? Eles são cuidadosos e tudo mais, mas eu sempre falo, vai lá na sala do doutor ver se tá tudo bem. Pra ver se o cheirinho tá passado, ver se a bancada tá arrumada. É o todo, né, eu acho. Não é o trabalho em si, não quer dizer que a mulher, a dentista em si vai fazer melhor, mas é o todo, né, que é a ideia da clínica, né. Não, e tem que ensinar, né, Vani? Eu ensino o Rafa a montar uma mesa. Então, em casa, tem que ter o suplá, tem que ter... Eu dou até risada, porque às vezes ele monta um café da manhã no domingo, e eu olho, nossa, eu mudaria tudo, né? Mas eu ainda agradeço porque se esforçou, parabéns. Sim, isso aí eu ia te perguntar. Bem pior, né? Tu consegue enaltecer quando é feito, mesmo que não seja como tu gostaria? Nossa, eu disfarço muito e falo que tá tudo bem, parabéns. Né? Mas, Rafa, deixa eu te falar, tu poderia ter ido lá fora pegar uma florzinha de verdade, colocar aqui, olha que lindo que ia ficar. Daí a Fanny já tá querendo demais, né? Mas é uma coisa que tu faria. Tem que ir fazendo isso, né? É bem engraçado. Mas que interessante. Me diz como que tu faz hoje para organizar a tua... Tu disse que voltou a Lara, então tem 6 mesinhos só. Tu já voltou com 2, né? Ela disse que voltou. Então, assim, como que tu fez para, claro que tu tem ajuda em casa, mas aí é toda a demanda, né? Que tu desde uma fralda que tu precisa ir comprar. Como que tu conseguiu, quando ela nasceu, organizar a agenda do trabalho com a casa, com a bebê? Como que foi para ti? Sim. Já desde antes da vinda da Lara, eu era muito metódica, assim, em relação a isso. Então, o domingo, para mim, é fundamental, sabe? Claro que não é uma receitinha, cada um se adapta como achar que funciona, né? Mas, para mim, o domingo, ele me deixava mais tranquila para iniciar a semana na segunda-feira e entender que eu tinha uma previsibilidade do que iria acontecer durante a semana. Então, no domingo, geralmente eu faço um checklist, assim, do basicão. E eu tenho agenda eletrônica, então eu trabalho com uma agenda online, né, onde as minhas colegas conseguem ver o que eu tenho de possibilidade para encaixar na agenda. Eu gosto muito de anotar, então assim, eu recebo alguém com uma demanda dentro do escritório que eu preciso ter uma resolutiva, eu raramente dou a solução no momento, isso também é algo bem poderoso, que não nos deixa mais num nível de ansiedade tão grande. Então, assim, um líder hoje, ele tem essa condição exposta toda hora de ter que resolver problemas ou conflitos. Tu não resolve na hora. Recebe, absorve, anota,
pede um tempo e diz que tu vai entregar uma solução e ainda dá uma devolutiva para esse colaborador que chegou pedindo. E na tua opinião, o que tu faria? Porque daí tu já fica com uma ideia também de solução. Então eu peço joga um pra tempo ele a bola também. para solução. Vani, mas daí que loucura. Tu vai ter mais isso para resolver. Já vou lá, coloco na minha agenda, hoje é quarta-feira, recebi uma demanda, até sexta-feira eu vou dar uma devolutiva. 14 horas, dar devolutiva sobre situação tal, tal, tal. Então já vou me organizando. E isso é muito poderoso e deixa a gente menos ansiosa, faz com que a gente tenha também momentos bonitos de se viver no sentido de leveza. Então eu consigo ir lá, faço academia, eu quero ir tomar um café com uma amiga, eu quero isso chegar... Isso tudo tá na tua agenda? Tudo na minha agenda. Eu não tenho nenhum compromisso que não esteja na minha agenda. Seja de casa, seja do trabalho, seja tomar um café com a amiga, tá na agenda. Tudo na agenda. Hoje eu faço parte também de uma instituição aqui da nossa cidade, que é o Promenor, né? Então eu assumi junto com a diretoria agora, semana retrasada. Meu Deus, quanta coisa tu faz, mulher. Isso eu compartilho porque me faz bem. Devolver um pouquinho, sabe? Sim. Então o Promenor é uma instituição que eu compactuo total, assim. Eu assumi junto com a direção agora, então essa gestão de 2025, e nós estamos tendo muito serviço, né? Porque os aluninhos estão de férias, mas nós temos a equipe que volta dia 3 agora, né? Então tudo isso eu tenho tempo na minha agenda também para fazer acontecer. E no meio de tudo isso, o que tem? O mamazinho da Lara. Né? Então tem que ser cronometrado. De 2 em 2? Não? 3 horas, mais ou menos. 3 horas, mas é aquela coisa, tá amarrado, né? Tem que voltar, né? Mas então, agenda eletrônica, anotação, não ser aquele líder apaga-fogo de na hora decidir, muitas vezes na emoção, não pensando racionalmente realmente o que é viável ou não. Então o tempo, ele é muito poderoso para isso, né? As coisas se acalmam também, né? Início do ano, obviamente, eu fiz com o Rafa, tudo eu lanço no Drive e fica lá guardado, né? Então eu tenho documento da vida inteira. Eu ainda perguntei, será que ela é organizada, não, gente? Eu tenho no Drive lá 2025, as nossas metas enquanto família. Que janeiro, legal. Que nós temos previsto, fevereiro, março, agenda abril. Da família também. Agenda da família, isso. Que daí tu compartilha com o teu marido com e vocês Rafa, ficam... Compartilhei nos 3 e-mail administrativo dele pra eu ter certeza que ele recebeu. E ainda pedi, tu recebeu, acrescentou alguma coisa? Então assim, se a Lara caminhar até agosto de 2025, nós pretendemos fazer uma viagem que vai ser uma viagem maior, se ela caminhar. Então nós vamos, então assim, tudo a gente vai indo, né? Convenção dos franqueados em determinada cidade. O que eu preciso me organizar para ir para essa determinada cidade? Vou levar babá? Não vou levar? Como que eu vou fazer? Então tudo isso Nossa, já pensa tudo no... Tudo. Que interessante. Nossa, mas eu não dou conta de tudo, né, Vanessa? Sim. Assim, não que é muita coisa, eu dou conta conforme eu acho que eu consigo e vai indo, né? Vai levando. Eu ia te perguntar isso. Essa coisa do dar conta de tudo, tu conseguiu deixar alguns pratinhos cair também? Com certeza, meu Deus. E eu sofria, né? É natural, porque eu sempre fui muito... Não, se eu vou chegar a determinado horário nessa reunião, eu sempre estava com uma previsão de uns 5 minutos antes, normal. E acabou com a imprevisibilidade de um bebê, tu não consegue. Então, assim, isso às vezes começou a querer me frustrar. E eu pensava, meu Deus, quanto é grandioso o que eu tô vivendo com a Lara. É um momento que eu nunca mais vou viver. Então tá tudo certo. Sim. Segue o baile, compensa depois. Tenta compensar o que tu pensou que ia entregar, compensa de outra forma. E tá, tu se tornou mais sensível com as causas dos outros depois disso também? Talvez com quem é mãe já. Eu acho que eu sabia o que era, mas talvez eu não tinha muito ainda essa percepção. Mas, Vane, eu acho ainda que nós mulheres somos muito dramáticas ainda. Nós temos que ser menos. Tenho certeza disso. Nós temos que ser menos, sabe? Muito reclamona. Tem que ser menos. Eu digo por mim, assim, eu sempre falo, minha mãe é muito reclamona, então, tipo assim, a conversa dela com a minha tia, assim, meu Deus, isso me aconteceu hoje, olha quanto trabalho, o meu pai, daí fala do meu pai, normal, eu sempre falo. Sim.
Às vezes ela me escuta, mas ela sabe que eu não tô mentindo. E aí, eu cresci com isso. Então, eu cresci com essa questão da reclamação, sabe? Então, até às vezes eu falo para as minhas mulheres, faz um jejum em 7 dias sem reclamar, é muito difícil. Quando tu tá nessa coisa de reclamar muito de tudo, tu começa, só quando tu se policia, tu vê o como muito feio. a gente tá fazendo drama. É muito fútil, né? É tão chato ficar perto de gente que só reclama, né? Então isso eu consegui melhorando, mas é tão bonita essa evolução, porque esse é o legal, a gente veio de uma família, né? A gente foi criada de um jeito e a gente tá aí pra aprender, entender mudar, que pode melhorar, né? Exatamente. E quando nós tivemos a Lara, eu lembro no chá de bebê dela que nós em conversa, assim, eu falei que nós tínhamos a intenção de colocar alguém no mundo, mas que fosse para somar e viver bem legal, assim, sabe? Então, assim, para ensinar a Lara, nós vamos ter que dar exemplo. Então, eu e o Rafa, ela vai ter nós como exemplo por um bom tempo. Então, se nós não nos policiarmos nesse tipo de conduta, obviamente que ela vai se tornar um adulto desse jeito. E daí nós não estamos somando para o mundo. Não é a ideia. Então, isso é bem... E eu sou meio... Eu sou bem, assim, um nível de esgotamento bem rápido, assim, de amizades que ficam reclamando, que ficam dramatizando, que tudo vira... parece que estão num círculo vicioso, assim, de só achar problema, não achar solução. Só busca o problema, só foca nisso, eu não tenho muita paciência para isso, sabe? Isso é poderoso também, depois de um tempo. Nós escolhermos quem nós queremos no nosso ecossistema, né? Sim. E saber expelir quem não faz sentido. Isso é bem interessante. Mas uma das coisas também que é interessante compartilhar é sobre tempo. A gente tem que se programar com tempo, porque pode acontecer imprevisibilidades e isso tira todo mundo do norte, assim, legal. Então, assim, se tu tem um compromisso, vai antes. Se tu tem um lugar para chegar, vai antes. Se tu tem uma cidade para ir, tu nunca foi dirigindo, sai antes. Sai antes, com antecedência. Né? Organiza tuas coisas um dia antes, sabe? Isso diminui, inclusive, a ansiedade, né, Meu Deus, tu dorme sabendo que tu já tá com uma previsibilidade de chegar antes no local. Te dá a sensação, eu cheguei aqui, eu fui, me mostraram o ambiente que eu ia estar, eu já fico mais confortável, né? Então, assim, eu acho que o tempo, o relógio mesmo, é bem importante. Então, chegar em cima do laço, esbaforrida, não sabendo o que vai fazer, não é saudável. Não enxergo isso como saudável. Eu acho que não só com o outro, mas contigo também não faz bem. Eu digo por mim, porque eu tô nessa busca de tentar, porque, claro, a gente sempre bota a culpa em alguma coisa, né? As crianças aqui, não sei o que lá, não sei. Mas, assim, realmente, tu sabe que tu tem que sair antes, que tu tem que se organizar. Então, é uma coisa que eu tô cada vez mais me policiando, porque a gente sabe que isso incomoda, atrapalha, né? Então é uma coisa que a gente vai trazendo. Por que Frederico? Eu sei que tem tantas, são quantas? 62 cidades, 62 né? cidades. Várias que nós somos sócios CPF também, né? Então nos possibilitaria trabalhar na unidade, né? Enfim. E por que aqui? Nós nos identificamos muito com Frederico, é uma cidade que nos recebeu muito bem. O Rafa não é daqui também, né? Não. Nós dois somos de Santa Catarina, né? E nós criamos laços. Eu tenho colaboradora hoje que tá, a Leia, comigo há 12 anos. Nossa, desde que começou. Assim, desde que começou. Que legal. Nós estávamos há 4 dias, ela foi contratada em Frederico. Então, colaboradores que nós criamos laços, os próprios amigos da cidade. Eu me entrosei muito também na própria associação comercial da cidade, onde eu tive conexões com outros empresários, nas instituições que eu entendi que faziam sentido para nós enquanto família. Então, tudo isso foi nos fidelizando na cidade, nos enraizando, e de momento a gente pretende ficar por um bom tempo aqui, não sei até quando, mas assim, realmente Frederico nos faz bem. É uma cidade que é bem desafiadora, principalmente para o Rafa agora, que daqui a pouco tá em São Paulo, daqui a pouco tá não sei aonde. É bem difícil de... mas mesmo assim a gente faz questão de nos mantermos aqui, e ele faz esses bate e volta, né, vai semanalmente para Maravilha também, que é a sede da nossa franqueadora, mas mesmo assim nós entendemos que faz sentido nós estarmos aqui. Que legal, que sorte a nossa também de ter vocês aqui, né, de a gente poder, porque é uma grande empresa também, né, e isso acaba trazendo muita coisa boa para a cidade em si, né, ter
essa empresa que realmente tem essa... Tu vê, né? Eu não tinha esse conhecimento, mas só de te ouvir falar eu já tenho vontade de conhecer, de ser atendida na Odontotop, porque eu acredito que sempre tem um pouquinho da gente lá, então o jeito que tu vai atender, o jeito, né, que as pessoas estão ali. Tu já sofreu com isso de, tipo, do atendimento? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que não é muito, sabe, no comércio, no geral, é bem difícil o atendimento, assim, a gente sai de vários lugares, assim, realmente, eu deixo de comprar por causa que o atendimento é ruim, então isso é uma coisa que para ti foi um desafio, assim, de levar essa experiência, de fato? Com certeza, eu não canso de treinar a equipe. Eu sempre falo que contínuo isso? É contínuo, é constante, é imediato. Então, assim, se fala tanto em feedback, eu vejo colegas, empresários fazendo feedback daqui a pouco mensal. Poxa, tá acontecendo na hora, ali embaixo dos seus olhos, alguma situação. Por que deixar lá para o final do mês? Não é sobre agir no calor do momento, é sobre agir numa situação que, se você deixar lá para o dia 31, vai acontecer amanhã de novo, e hoje é dia 20, 21, 22, entende? Então não faz sentido. Então isso é muito importante. O atendimento, ele é primordial para você entender que o teu negócio só faz sentido se tem cliente entrando. Porque parece que as pessoas abrem as portas e entendem que é natural entrar pessoas. Mas não é. Nós estamos numa competitividade tão grande de comprar na internet de uma maneira tão fácil. Sim. E ainda falam, apoia o comércio local, mas como? Mas como? Né? Se tá assim, parece que tem preguiça de mostrar a calça da vitrine. Porque vai ter que tirar da manequim, sabe? Sim. Então, assim, esse tipo de coisa lá dentro da clínica, eu sempre falo, se nós tivermos uma queda de atendimentos dos nossos pacientes, se não for de 80 a 100 pacientes por dia, não faz sentido nós estarmos em todos aqui na equipe. Então, alguém vai ser demitido no próximo mês, porque não precisa toda essa mão de obra. Então, eu sempre deixo isso muito bem claro. Claro, nós temos ferramentas para eu acompanhar isso. Então, o NPS, que é o Net Promoter Score, que é de uma magnitude maior, que eu consigo metrificar. Então, cada paciente que vem recebe uma mensagem se o atendimento foi legal ou não. E essa pessoa me responde e eu tenho acesso de forma anônima em entender se foi conduzido de forma eficaz. Mas isso não precisa ser uma ferramenta para ser contratada. Será que eu, enquanto dono da loja, não é interessante eu, daqui a pouco, se a pessoa está lá olhando o meu produto, pedir para ela, como foi o teu atendimento? Começou no WhatsApp? Te atenderam bem? Foi rápido? Quantas vezes a gente deixa de comprar no WhatsApp porque demoram para responder? Para responder e compra da outra loja, sabe? Então, ter essas proatividades, essas iniciativas simples, mas que dá diferença, sabe? Muita. É o diferencial, né? É um grande certeza. diferencial. Vani, a organização sempre foi organizada, mas tu acredita que o teu sucesso hoje vem de tu ser uma mulher organizada em todas as áreas da tua vida? Com certeza, eu acho que respinga, é natural, né? É natural porque a organização, ela remete a você ter comprometimento com tudo que você assume na tua vida. Então, assim, se eu assumir um compromisso, eu sou organizada, eu vou chegar na hora, eu vou entregar conteúdo, eu vou fazer, propriamente dito, se for uma tarefa onde eu tenho que executar. Então, a organização, eu vou ter me preparado para fazer essa tarefa. Então, assim, se eu tenho que fazer alguma coisa que é através das minhas mãos, o quanto me preparei para isso, sabe? E hoje, além de tudo isso, entregar o mínimo bem feito e no horário, é óbvio que nós temos que entregar mais. Hoje o nosso cliente, principalmente na era que se vive, ele sempre espera mais. Então o básico bem feito é o mínimo que você tem que entregar. Eu sempre falo para os nossos dentistas, uma restauração bem feita, uma prótese bem entregue, é inadmissível não ser feito isso. Eu quero mais de vocês. Eu quero um dentista que conduza bem o atendimento aqui dentro, que se o paciente está com frio, coloque uma cobertinha em cima das pernas desse paciente, que peça para esse paciente, peça permissão para encostar nesse paciente, que se preocupe se no outro dia tem possibilidades, liga para esse paciente pedindo como ele passou pós-atendimento, sabe? Isso faz a diferença total. E ainda, se me permite, Vani, vou compartilhar. Nós estamos agora, nos próximos meses, abrindo mais uma empresa aqui em Frederico, e uma empresa que
tem todo o meu coração também. Eu não vou estar totalmente no front dela, mas vou estar nos bastidores e com toda a minha bagagem assim de odontotop, de outros negócios, nós vamos estar abrindo a Com Laser, que é uma clínica especialista em depilação a laser, isso, e estética no geral. Então é junto com a nossa parceira, que já é odontotop, uma dentista também, que é a doutora Louise, e mais um grupo de quadro, um quadro societário, que vai ser bem potente também, mas já estamos em obras, então em meados aí dos próximos meses nós teremos a inauguração para toda a região de Frederico, de Frederico e região, né, uma nova possibilidade, térreo, com certeza. Tudo muito padronizado. Nós temos o Grupo Odontotop. No Grupo Odontotop nós temos a Com Laser, que hoje já tem 4 cidades em operação. Frederico é a 5ª cidade. Então é uma franquia também? É uma franquia, isso. Então uma franquia do Grupo Odontotop que vai chegar nos próximos meses em Frederico. Parabéns, e que a gente se sente muito feliz por vocês, porque esse é um investimento na cidade, né? Certeza. Tu coloca realmente fé, acredita que isso vai fluir aqui, né? Então, eu acredito que isso vai realmente trazer mais pessoas, né? Acredito que é sempre aquela coisa, a gente já tem pessoas que gostam, tem muitas pessoas que já frequentam Odontotop, e aí já vão esperar que vai ser a mesma linha, o atendimento, a experiência, né? Então muito parecido tudo. Que legal. Serei cliente, viu? Ai, quero muito conhecer, Ai, vai ser lindo, tudo padronizado, uma clínica bem clean, assim, bonita. A doutora Louise, ela tá conosco há 3 anos, então eu não tenho dúvida de como vai. E tá tudo sendo feito minuciosamente, intencional, como na Odontotop. Então, assim, vai ser... Para quem está nos ouvindo, vai ser de esquina com a esquina Bom Sorveteria. Então, para quem estiver passando por Frederico, já vai ver que tá uma movimentação ali naquela peça de esquina. Claro. Tem a Namastê, tem a esquina Bom Sorveteria. E a outra esquina, então, vai ser a Com Laser, né? Que nos próximos dias aí já vai ter mais spoilers. Que legal. E também a gente deixa um convite, quem sabe, né, não ser nossos parceiros aqui, tem que estar com a gente aqui também, né? Com toda essa mulherada que assiste aí, com certeza. Eu acredito que é uma coisa, assim, que libertou, né? Libertou, eu digo por mim, porque eu tive que fazer uma pausa, então eu parei mas assim, é libertador, né? Tu fazer esses tratamentos com laser, eu acredito que realmente tu se sente mais livre, sobra mais tempo para fazer outras coisas, é algo realmente... É uma praticidade na vida, né? Hoje a gente precisa disso. Né? E a doutora Louise é especialista também em harmonização orofacial, então ela vai ser um conjunto, não é só o... Com certeza, o slogan da nossa clínica é realçar a sua beleza de uma forma natural. Então eu acho que já vem de mim, da própria doutora Louise, isso, de ter uma naturalidade com elegância embutido em tudo que a gente faz. Então... às vezes a gente é um pouco cafona em algumas coisas, mas no mais a gente tenta ser o máximo, né, elegante e entender o quanto a harmonização ela pode de verdade somar de um jeito sutil, bonito, que permaneça aquela sutileza da mulher. Deixa o nosso mesmo, né? Porque se perdeu um pouquinho, né? Muito. Então eu sou bem receosa e chata com isso, então com certeza vai ser um ambiente bem interessante. Que legal, muito feliz em saber desse novo espaço, nova empresa aqui. Me diz uma coisa também, mais um negócio. Impossível não ter organização, né? Para tocar mais, mesmo que nos bastidores, tem que ter muito organizado tudo. Então, até porque as próprias entrevistas eu tô junto, né? Do todo o quadro de colaboradores, eu tô participando de todas as entrevistas, então assim... Tem que estar na agenda, não tem o que fazer, né, Vani? Sim. Mas funciona. Funciona. Eu acredito que assim também a gente conseguiu... assim, ó, eu fico até sem palavras porque assim, é muito conhecimento que tu trouxe para nós também e ao mesmo tempo de maneira mais doce, assim, sabe? E sobre o falar, né? Eu sempre digo para as minhas alunas que a gente tem que escolher as batalhas que a gente entra. Exatamente. E eu acho que essa questão da organização, do planejamento, às vezes
5, 10 minutos que tu senta para planejar um negócio, Muda a vida, que vai né? te tirar toda a ansiedade, o peso daquela coisa de ser de última hora, né? Então eu acredito que a organização em si tá sempre presente em mulheres de sucesso, que você é uma delas. Então a gente fica muito feliz de poder realmente receber de você todos esses... Nossa, só nessa questão das colaboradoras, de como conversar, de como lidar com isso, foi muito, muito grandioso. E eu queria que tu realmente deixasse para nós agora, né? Antes eu quero perguntar uma coisa. O que tu acredita, porque tu sabe que um grande homem que faz um negócio acontecer, muitas vezes tem uma grande mulher junto, né? Às vezes que tá pensando, que tá fazendo a coisa ser diferente. O que tu vê, assim, que foi um grande diferencial pro sucesso de vocês? Eu digo teu como mulher, assim, de tu se sentir realizada, de tu se sentir que a coisa tá fluindo, acontecendo. Uma das coisas que tu acha que não tem como abrir mão, assim, que pra ti foi um grande... que alavancou, de fato, os negócios. Eu acho que é a vontade de trabalhar, sabe? Realmente, eu e o Rafa, nós nunca retrocedemos no sentido de ter preguiça. E eu sinto que nós temos bastante gente que almeja as coisas, mas tem preguiça. Tem preguiça de levantar cedo, ler um livro, tem preguiça de ouvir um podcast enquanto viaja, tem preguiça de estar com gente interessante, tem preguiça de dizer sim para algumas oportunidades, sabe? A preguiça é um limitador muito grande. Então, demanda. É exaustivo muitas vezes, mas é um ônus que vai ter bônus. É uma semente plantada que vai ser colhida. Então, entender que todo o processo, ele precisa ser semeado. Não existe, sabe? Para colher tem que... Com certeza. Ai, Vani, mas eu vim já de uma família que tem um poder aquisitivo e tudo mais. Gente, esqueça. Se você não ter um discernimento básico em dar continuidade nessa condição da tua família, vai acabar. Tu não vai conseguir passar valores oportunos para as tuas crianças a ponto deles conseguirem, nas próximas gerações, evoluírem tudo isso. Então é mais perigoso ainda, porque daí tu sabe o que é bom e tu vai perdendo, sabe? Então, é mais difícil do que quando tu não sabe, eu nunca acho viveu que isso, essa né? vontade mesmo, sabe? Essa vontade de estar sempre evoluindo. Eu tô me segurando, Vani, porque eu já tive agora uns convites de algumas mentorias, que daí seria, vamos supor, em São Paulo, ou até fora do país, para nós irmos, né, em mentorias, ou, enfim, eu tô me segurando porque eu quero viver a Lara agora, mas é isso, sabe? É ter coragem, é ir para os Estados Unidos, ficar um mês sem falar inglês fluentemente. Que desafio, é fazer aulas que nem louca para tentar ir falando o básico, pelo menos. É ficar aí sozinha, viajar sozinha, sabe? É ter essa coragem, assim. Então, e eu sou do interior de uma cidade super pequena. Então, não significa que, eu preciso ser de uma família que sempre foi do comércio, os meus pais estudados. Não é isso que vai... nada te limita na vida, se realmente você tem vontade. Que lindo isso, muito inspirador. E eu acredito também que muitas mulheres vão se inspirar nesse papo. E eu queria também que tu deixasse uma mensagem para nós finalizarmos o nosso pod, do teu coração para o coração das minhas mulheres. Ai, que delícia. Mas a mensagem principal que eu quero deixar é que nós temos que aprender ou reaprender a viver de uma forma mais gentil. Gentil conosco mesmo e com quem está ao nosso redor. Eu falo muito sobre como conduzir conversas difíceis, situações constrangedoras, e não é sobre rodeios para chegar numa solução, mas é sobre usar palavras gentis, verdadeiras, e que você tenha realmente a intenção de uma melhoria para aquela situação que vai funcionar. Então, assim, eu tô tendo um conflito com alguém, eu tô tendo uma situação constrangedora para resolver, você tem que ter a real verdade dentro de ti, que tu vai ir com esse olhar genuíno para outra pessoa e propor uma mudança. É a primeira coisa que funciona, e eu sempre falo para todo mundo, entendam que nós somos e reagimos e expelimos para fora do nosso corpo tudo que transborda e sobra dentro.
Tudo que sobra dentro a gente transborda. Então, se a gente é legal, se a gente é querida, se a gente é gentil, se a gente é carismática, é porque eu tenho dentro de mim sobrando isso. Então, se eu sou impaciente, se eu sou nervosa, se eu tenho conflitos, se eu não consigo ter amigos, o que eu estou alimentando dentro de mim? O que eu estou consumindo dentro de mim? E quando acontecer isso e vir de alguém uma resposta doída, uma situação que tu julga assim, por que essa pessoa fez isso comigo? Entender que não é sobre mim, mas sobre essa pessoa. Então talvez é o que está sobrando dentro dela e ela transbordou isso. E tá tudo bem, deixa expelir, deixa passar. Eu raramente respondo conflitos na mesma intensidade que eu recebo. Eu deixo passar um tempo e as coisas com o tempo elas se tornam mais amenas e mais gentis de serem conduzidas. Que lindo, nossa. Gentileza. Que lindo. Espero que você tenha gostado desse nosso papo. Eu realmente estou muito impactada. Te agradeço mesmo por toda essa contribuição, muito motivada. Tipo assim, eu acredito assim que todos os nossos convidados assim são escolhidos a dedo no sentido de realmente a gente olhar não só para o negócio em si, mas para a pessoa que está ali, como que ela alcançou isso, como que ela, porque não é um negócio, não é o dinheiro, não é um negócio, claro, isso também, mas isso é o resultado do que a Vanessa, com todo o conhecimento, busca, jornada dela, ela trouxe. Então, isso eu aprendi quando eu comecei a fazer organizações em casas, em mansões. E aí eu chegava lá, sempre, a gente veio de uma família muito pobre, então eu chegava e eu pensava assim, cara, como pode eu ter pouco e essa pessoa ter muito? Com o tempo, eu fui mudando esse pensamento, Vani, eu pensei, eu tenho muito que aprender com essas pessoas que oportunidade, né? Que oportunidade de estar aqui, que a gente possa olhar também, né, para nossa convidada hoje com esse olhar, o que eu tenho para aprender, né, com uma mãe, com uma esposa, né, com um casamento aí de muitos anos, com uma empresa de sucesso. Eu acredito que isso é muito gratificante a gente ter acesso a isso e poder ouvir de quem faz a coisa acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, eu fiquei super feliz. Tomara que some na vida de quem nos ouvir. Livre acesso para quando nos encontrar no mercado, comprando as dicas da Vani, para conversar, trocar ideias, né? Com certeza eu acho que essa maturidade que vem ao longo dos anos aí de entender que às vezes é tão gostoso tu tirar um tempo e conversar com alguém que tu nem imaginava que ia um momento conversar, isso é grandioso demais, né? E é o que faz a gente estar nessa passagem da Terra aqui, entender que por mais louco que seja o nosso dia, é muito mais profundo, é muito mais sensível. Lindo demais. E ainda quero chamar o Rafa também, para ele contar o lado dele também, dessa coisa dos 30 minutos, para levar o lixo, como é que ele se... O Rafa é capricorniano, eu também o objetivo, eu sempre brinco, o Rafa e a Lara veio exatamente o Rafa no sentido de carisma. Normal. Ele é muito direto, e ele tem equipe também agora, né? Então eu sempre falo, Rafa, conversou com as meninas da equipe? Tu conduziu de que forma? Não, eu tentei ser melhor, mas eu falei. Ele fala, sabe? Então o Rafa, ele se trabalhou muito, porque realmente ele era desconfiado, frio, cauteloso, e muitas vezes no mundo dos negócios tu tem que ter uma habilidade diferente, mas tu levou isso pra ele também. Meu Deus, e daí a Lara agora me vem, todo mundo, Lara, dá uma risadinha. Lara, mais forte a tua risada. Não. Ela tá o pai dela. Mas tudo bem. E é claro que a gente vai deixar também aqui, a Vani, eu acho que tem um perfil privado, Tenho, eu faço muito pela Odonto Top, né? Mas tem o meu também, quem quiser me seguir, não sou muito assídua, mas... A gente vai deixar aqui embaixo do nosso vídeo, a gente sempre deixa o Instagram, né? Podemos deixar da Odonto Top também para você conhecer aí essa empresa que realmente, né, agora eu tenho certeza que se você ficou até aqui, você vai também sentir essa curiosidade de estar lá, de experimentar esse atendimento, essa experiência. Então a gente vai deixar aqui também. Muito obrigada de novo. Muito obrigada. E a gente vai encerrando por aqui, lembrando também que esse bate-papo, né, a gente sempre
traz os nossos parceiros que acreditam na mensagem. Eu acho que esse é o ponto principal da coisa, né? Eles acreditam na mensagem que a gente quer levar. Comigo, então, Imperatriz, na nossa decoração. Também Mundo Real, a gente sempre está produzindo vídeos juntos. Então, a gente tem vídeo na Imperatriz, como cuidar dos móveis, como escolher, como cuidar do colchão, vai ser um vídeo essa semana, como cuidar do colchão. O Mundo Real também, então sempre estamos ali nas redes junto com eles, né, fazendo collab ali. E a Marilu, agora a gente vai comer nosso docinho, porque eu não sei se a dentista vai aceitar o nosso docinho. Claro que sim, imagina. E a gente vai também agora conversar um pouquinho mais, comer um docinho da Marilu. Esse aqui é o meu preferido, de creme brulee. E a gente fica por aqui, nos encontramos. Não esqueça de enviar, inclusive, esse vídeo para uma amiga, daqui a pouco uma amiga empreendedora que precisa dessa motivação aí, uma mãe, né? E eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você curtiu esse episódio. E nos encontramos, é claro, na próxima semana. Grande beijo!